A partir de hoje, nós dividimos tudo. 50-50. A frase veio do meu marido, o bilionário Cole, 3 dias depois que eu perdi meu emprego. Ele pensou que ia me derrubar. Mal sabia ele que estava me entregando a arma perfeita para a minha vitória. Assine aqui, Cole disse, deslizando um documento pela nossa mesa de jantar de mármore, com a mesma precisão casual que usava para fechar negócios de fundos multimilionários. Pedi para o meu advogado preparar isso de manhã. Eu encarei o documento intitulado Acordo de Reestruturação Financeira Doméstica, enquanto meu café esfriava em minhas mãos. 3 dias. Eu estava desempregada há exatamente 3 dias. E meu marido de 8 anos já havia consultado um advogado para dividir nossa vida em colunas detalhadas. A partir de agora, nós dividimos tudo, 50-50. Ele continuou, destampando sua caneta Montblanc, aquela que eu tinha dado a ele no nosso 5º aniversário de casamento. Eu só vou cuidar de mim. A luz da manhã que entrava pelas janelas do nosso apartamento de cobertura capturava o contorno dourado da caneta, a mesma luz que costumava fazer nossas manhãs de sábado parecerem sagradas. Por 8 anos, este tinha sido o nosso ritual. Eu preparando ovos beneditinos, enquanto Cole lia o Valor Econômico, ocasionalmente compartilhando notícias sobre fusões e aquisições do seu mundo de fundos de investimento, o molho holandês que eu tinha aperfeiçoado, a temperatura exata do café dele, a forma como eu arranjava flores frescas na mesa. Tudo isso tinha parecido amor. Agora, parecia trabalho não pago que ele estava catalogando. Você pediu para seu advogado preparar isso? Eu repeti lentamente, folheando as páginas de seções e cláusulas, sem ter discutido comigo antes. Eu queria ter uma estrutura pronta, Cole disse, ajeitando seu anel de formatura da PUC-SP, um sinal de nervosismo que eu havia notado no nosso primeiro encontro. Mais eficiente assim. Eficiência. Tudo no mundo de Cole se resumia a eficiência e otimização. Foi isso que o tornou brilhante em gerir fundos de investimento e terrível em entender por que eu o estava encarando como se ele tivesse nascido com outra cabeça. O documento era completo. Eu tinha que admitir. Divisão de aluguel, alocação de contas de consumo, gastos com supermercado, até uma fórmula para calcular taxas de uso de espaços compartilhados. Meu marido havia transformado nosso casamento em uma planilha, enquanto eu ainda estava processando minha demissão da Santos & Capital. A segunda-feira de manhã tinha começado normalmente. Eu tinha beijado Cole, dirigido para o escritório, pegado meu habitual latte de baunilha na cafeteria em frente ao prédio. Ao meio-dia, eu estava sentada no escritório de Maria, enquanto ela explicava que as condições de mercado exigiam uma reestruturação estratégica. Nós duas sabíamos a verdade. O novo CEO queria o sobrinho em uma posição sênior, e eu era a vítima do nepotismo disfarçado de responsabilidade fiscal. Eu preciso de um tempo com isso, Maria havia dito, incapaz de me olhar nos olhos enquanto empurrava o pacote de indenização pela mesa. Você é brilhante, Jade. Isso não é sobre desempenho. Mas o desempenho era a única coisa que importava para Cole, aparentemente. Quando você decidiu isso? Perguntei, pousando o contrato com cuidado, lutando contra a vontade de amassá-lo. Já estava na minha mente há algum tempo, ele disse, finalmente tirando os olhos do celular. Sua perda de emprego apenas esclareceu as coisas. Meu pai sempre disse que dependência gera fraqueza. Seu pai, Carlos Augusto Soares, o empresário de tecnologia que construiu sua fortuna sobre a exploração de programadores e morreu em sua mesa aos 58 anos, deixando a Cole milhões e a incapacidade de separar o valor humano do patrimônio líquido. Eu pensei na terça-feira à noite, quando finalmente contei a Cole sobre a demissão. Ele estava no seu escritório em casa, 3 monitores brilhando com dados do mercado.
Eu estava parada na porta como uma estranha na minha própria casa, observando-o acompanhar os preços futuros. Eu perdi meu emprego, eu disse. Seus dedos pausaram no teclado por exatamente 2 segundos antes de retomar o clique. Quando? Ontem. Eles me deram 2 semanas de indenização. Foi então que ele se virou, sua expressão ilegível. Não se preocupe, vamos dar um jeito. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, eu o observei abrir nossa conta conjunta em seu monitor central, calculando por quanto tempo meu último contra-cheque duraria. Ele se serviu de um whisky Macallan 25, uma garrafa que valia mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, e se desculpou para uma ligação rápida de trabalho que durou 2 horas. Eu fiquei sentada sozinha na nossa sala, olhando para a Baía de Guanabara através das janelas do chão ao teto, me perguntando quando o meu desemprego havia se tornado algo para ser resolvido, em vez de algo para me apoiar. Agora, 3 dias depois, ele estava me apresentando um contrato que reduzia nosso casamento de 8 anos a itens e cláusulas. E a quinta-feira? Perguntei. No Chez Laurent? Quando você disse que éramos parceiros. O jantar de quinta-feira havia sido ideia dele. Uma chance de planejar a estratégia, ele disse. Eu vesti o vestido preto que ele amava, o que me fazia sentir poderosa, mesmo quando meu mundo profissional estava desmoronando. Ele pediu uma garrafa de Krug sem perguntar o que eu queria. A primeira vez em 8 anos que ele não havia perguntado a minha preferência. Durante a entrada, enquanto outros casais se davam as mãos sobre mesas à luz de velas, Cole iniciou uma apresentação sobre a reestruturação do nosso arranjo doméstico para máxima eficiência, seu jargão de negócios para destruir tudo o que tínhamos construído. Nós somos parceiros, ele disse agora, batendo no contrato. Parceiros iguais. Isso é o que isso garante. Eu olhei para meu marido, realmente olhei para ele. Seu cabelo perfeitamente arrumado, seu terno. Tom Ford, mesmo sendo sábado, sua expressão de leve impaciência, como se eu fosse uma cliente difícil se recusando a ver a razão. Quando ele se tornou essa pessoa. Ou ele sempre foi essa pessoa e eu estava apaixonada demais para notar. Você sabe que eu era especialista em contabilidade forense na Santos & Capital, eu disse calmamente. Algo se mexeu em seu rosto. Preocupação? Medo? Mas ele se recuperou rapidamente. O que isso tem a ver com alguma coisa? Apenas lembrando do meu conjunto de habilidades, eu disse pegando a caneta. A caneta dele. Meu presente para ele quando nós ainda dávamos presentes um ao outro que significavam algo além de seus preços. Já que estou prestes a ser autossuficiente. Eu assinei o contrato com uma caligrafia que o teria orgulhado se ele estivesse prestando atenção em algo além de sua vitória. Jade Soares em uma cursiva perfeita. A última vez que eu assinaria aquele nome. Pronto, eu disse deslizando o documento de volta pela mesa de mármore. Mármore que nós tínhamos escolhido juntos na Bahia, em nossa lua de mel. Tontos de amor e possibilidades. Parceiros iguais. Cole sorriu satisfeito, já se virando para o seu celular. Ele não percebeu que eu estava tirando fotos de cada página com o meu celular. Ele não percebeu que eu estava catalogando mentalmente cada ativo, cada conta, cada transação financeira cuidadosamente escondida que eu fingia não saber. Ele definitivamente não percebeu que eu estava mandando uma mensagem para a minha irmã Amanda. Você estava certa. Está acontecendo. Porque enquanto Cole pensava que estava reestruturando nosso casamento, o que ele na verdade tinha feito foi declarar guerra, e ele acabou de me entregar o plano de como vencê-la. A resposta de Amanda veio imediatamente. Finalmente ele mostrou quem ele é de verdade. Documente tudo. Minha irmã nunca tinha confiado em Cole, nem mesmo desde o dia em que o conheceu em nossa festa de noivado, quando ele corrigiu sua pronúncia de motel na frente de todo mundo.
Eu guardei meu celular e fui para a cama, mas o sono não vinha. Minha mente ficava repassando a assinatura, o contrato, a fria calculista nos olhos de Cole. Às 5 da manhã, desisti de fingir e saí da cama. O lado de Cole já estava vazio, os lençóis mal mexidos. Pela porta fechada de seu escritório, eu podia ouvir sua voz, suave e confiante, falando para Singapura sobre margens de lucro e volatilidade do mercado. Sábado de manhã, e ele já estava 3 horas dentro de sua jornada de trabalho. Eu fui para a cozinha, precisando de cafeína para processar o que a minha vida havia se tornado. O laptop de Cole estava aberto na bancada. Ele deve ter estado trabalhando lá antes da ligação. A tela ainda estava acesa, e eu não me orgulhei do que fiz a seguir, mas também não me envergonhei. A planilha era intitulada Reorganização Doméstica pós-JD. Meu desemprego havia sido reduzido a iniciais, como se eu fosse um item em seus relatórios trimestrais. As colunas eram meticulosas. Contribuição mensal pré-JD mostrava meu salário, nossas despesas conjuntas, qual porcentagem eu havia coberto. Modelo de sustentabilidade pós-JD calculava exatamente o quão grande um dreno financeiro eu tinha me tornado. Ele até tinha criado projeções para diferentes cenários. Se eu encontrasse trabalho em 3 meses, 6 meses, 1 ano, a coluna final embrulhou meu estômago. Prazo de resolução óptima. Ele estava calculando quanto tempo antes de poder justificar me deixar. Eu tirei fotos de cada planilha, cada cálculo, cada fria avaliação do meu valor. Então eu notei outra aba, MGM Consulting, as transferências mensais de R$3.000 há 6 meses. Mirella Graciele Mota, sua assistente executiva de 28 anos. A mulher que mandava mensagens para ele sobre apresentações urgentes às 11 da noite. A teleconferência continuava pela porta. Cole riu de alguma coisa, aquela risada ensaiada que ele usava com clientes. Eu fechei o laptop dele e fui trabalhar. Na hora em que ele saiu para o golfe às 9, sua tradição de sábado de manhã com Marcelo e outros 2 amigos da PUC-SP, eu tinha transformado nossa sala de jantar em central de comando. A Calunga havia aberto às 8 e eu tinha sido a primeira cliente, carregando folhas de laminação, pastas codificadas por cores e suprimentos suficientes para rivalizar com um escritório de advocacia. "Estou indo para o clube", Cole havia dito, pegando sua bolsa de tacos. Ele parou na porta, me observando arrumar meus suprimentos. "O que é tudo isso?" "Organizando", eu respondi, sem olhar para cima. "Sendo autossuficiente." Ele riu, realmente riu, e saiu. No momento em que seu Tesla saiu da garagem, eu fiquei séria. 8 anos de casamento significavam 8 anos de documentos financeiros, declarações de imposto de renda, extratos de investimento, faturas de cartão de crédito. Cole pensou que era esperto com seus ativos escondidos, mas contabilidade forense havia sido a minha especialidade. Encontrar dinheiro era o que eu fazia. Eu criei minha própria obra-prima, um documento de 47 páginas intitulado Estrutura de Utilização de Ativos Conjugais. Se Cole queria administrar nosso casamento como um negócio, eu o daria o tratamento corporativo completo. Seção 1. Análise de trabalho histórico. Cada jantar que eu organizei para seus clientes, cada fim de semana que eu passei para encantar investidores em tediosos torneios de golfe. Cada nota de agradecimento que eu escrevi, cada presente que eu selecionei para seus associados de negócios. Cada hora que eu passei fazendo-o parecer um ser humano funcional, em vez do vazio emocional que ele realmente era. Seção 2. Contribuições de propriedade intelectual. As estratégias de investimento que eu sugeri e ele apresentou como suas. As conexões da minha rede da Santos & Capital,
que se tornaram clientes dele. As percepções de mercado que eu compartilhei no café da manhã, que misteriosamente apareceram em suas apresentações. Seção 3. Análise de custo de oportunidade. As promoções que eu passei para acomodar a carreira dele. Os eventos de networking que eu pulei para receber a mãe dele. O desenvolvimento profissional que eu sacrifiquei para manter a sua ilusão de perfeição doméstica. Quando o Tesla de Cole voltou para a garagem à 1 da tarde, eu tinha encadernado tudo em uma pasta de couro que parecia mais cara do que era. Eu o ouvi entrar, o som dos seus sapatos de golfe no mármore, a geladeira abrindo. "Jade", ele chamou. "Por que há um cadeado na sua prateleira?" Eu não respondi. Deixe-o se perguntar. Ele me encontrou na sala de jantar, ainda com sua roupa de golfe. Aquelas ridículas calças xadrez que seus amigos da PUC-SP o convenceram de que pareciam boas. Seu rosto estava corado do sol e provavelmente de algumas cervejas no 19º buraco. "O que é tudo isso?" Ele gesticulou para a minha sala de guerra. "Sua cópia", eu disse, deslizando a pasta de couro pela mesa com a mesma precisão que ele havia usado naquela manhã. "Do nosso acordo atualizado." Ele deu um sorriso de lado, aquela expressão condescendente que eu uma vez achei charmosa. "Jade, por favor." Página 12. Eu o interrompi. "Comece com a seção 3.2. Ainda sorrindo, ele abriu o documento. Eu vi seu rosto mudar enquanto ele lia. Compensação retroativa por contribuições de trabalho não reconhecidas. 2016-2024. Isso é, ele começou. Completo. Eu completei. Continue lendo. Seu sorriso morreu completamente no total. 3,7 milhões em trabalho não compensado, calculado a preços de mercado para serviços comparáveis. Assistente executiva, planejadora de eventos, coordenadora social, consultora de investimentos. Você não pode estar falando sério, ele disse. Página 36. Casos precedentes para compensação retroativa em parcerias de negócios dissolvidas. O celular dele tocou. Marcelo ligando para agradecê-lo por ter pago as bebidas. A mão de Cole tremeu levemente enquanto ele atendia e eu o ouvi dizer: "Mark, preciso que você olhe uma coisa. Opinião legal. Posso colocar no viva voz?" A voz de Marcelo preencheu a sala, ainda alegre das bebidas da manhã. "Claro, amigo. O que houve?" Jade criou algum tipo de documento sobre o nosso arranjo doméstico. "Mande por cima", Marcelo disse, sua voz mudando para o modo profissional. Eu observei Cole fotografar as páginas, sua mandíbula se apertando a cada imagem. Nós esperamos em silêncio por Marcelo para revisá-las. O único som, o tic-tac do relógio de parede que a mãe de Cole havia nos dado como presente de casamento. Finalmente, Marcelo falou e ele não estava mais rindo. "Cole, isso é real? Ela assinou meu acordo esta manhã, então ela criou isso." "Não, eu quero dizer se esses números são reais. Ela realmente cuidou de tudo isso?" O silêncio de Cole foi resposta suficiente. Marcelo assobiou baixinho. "Legalmente, ela te pegou de jeito, amigo. Você queria um arranjo de negócios. Ela te deu um. E honestamente, baseado no que estou vendo aqui, ela está subvalorizando as contribuições dela." "Você deveria ser meu amigo?" Cole retrucou. "Eu sou seu amigo. É por isso que estou te dizendo a verdade. Ou rasgue os 2 acordos e voltem a ser casados, ou se prepare para escrever um cheque muito grande." Cole desligou sem dizer tchau. Nós ficamos ali, um de frente para o outro na mesa, onde uma vez tínhamos tido jantares românticos, onde tínhamos planejado nosso futuro, onde naquela manhã ele tinha desmantelado nosso casamento com um traço de caneta. "Isso é chantagem", ele disse finalmente. "Isso é matemática", eu respondi, ecoando suas palavras daquela manhã.
Sua ideia apenas implementada da forma correta. Cole ficou ali por mais um momento, sua mão segurando a pasta tão forte que o couro rangia. Então ele se virou e saiu, deixando meu documento na mesa como evidência em uma cena de crime. Eu ouvi a porta do escritório dele bater, a tranca clicando. Naquela noite eu mal dormi. Não por causa de culpa, eu já tinha superado isso, mas porque eu estava planejando. Cole pensou que ele era o estratégico, o jogador de xadrez, o que via 3 lances à frente. Ele não percebeu que eu o estava observando jogar por 8 anos, aprendendo cada gambito, cada sinal, cada fraqueza. Às 3 da manhã, eu rastejei para a sala com meu laptop. Nosso sistema de casa inteligente era o orgulho, glória e a alegria de Cole. Um investimento de $50 mil em tudo automatizado. O futuro da vida, ele havia chamado, passando semanas programando rotinas e zonas. Agora seria o campo de batalha. O aplicativo de controle mestre ainda estava logado no meu celular. Cole nunca tinha pensado em revogar meu acesso de administrador. Por que ele faria? Eu nunca havia demonstrado interesse em seus brinquedos técnicos antes. Levei 3 horas e vários tutoriais no YouTube, mas ao amanhecer eu tinha reprogramado tudo. A Zona Jade e a Zona Cole nasceram. Minhas zonas funcionavam com novas senhas, fechaduras biométricas que só reconheciam meu rosto e minhas impressões digitais. As zonas dele mantiveram o acesso original, mas com algumas restrições criativas que eu havia embutido. A beleza estava nas áreas de sobreposição, os espaços que supostamente compartilhávamos igualmente. Aqueles exigiriam a autorização de ambos para funcionar. Eu estava de volta na cama, fingindo dormir, quando o alarme de Cole disparou às 6 da manhã. Eu o ouvi caminhar para o banheiro, bocejando. Depois silêncio. Depois um xingamento abafado. O chuveiro não ligava. Sua zona. Seu problema. Jade! Ele chamou. Algo está errado com o chuveiro. Eu me espreguiçava preguiçosamente. O meu funciona bem. Tente redefinir seu código de acesso. Mais xingamentos. O som dele cutucando o painel de controle. Finalmente o chuveiro ligou, mas apenas com água fria. Eu havia restringido o acesso dele ao aquecedor de água para o modo economia entre 6 e 7 da manhã. Eficiência energética, afinal de contas. Quando ele chegou à cozinha, ainda tremendo, eu já estava lá com meu café, lendo notícias no meu tablet. A cafeteira não se conecta, ele disse, encarando a máquina como se ela o tivesse traído. Isso está na minha zona agora, eu expliquei. Você gostaria de comprar uma xícara? Estou oferecendo uma tarifa especial, apenas o Lloyds por uma infusão premium. O rosto dele ficou vermelho. Isso é ridículo. Esse é o arranjo 50-50 que você queria. Divisão igual de ativos. Eu tomei um gole longo e satisfeito do meu café. Sua cafeteira está no seu escritório. Ele foi para seu escritório, e eu ouvi o som da máquina de café barata que eu tinha comprado para ele nas lojas americanas, $20, borbulhando. Parecia apropriado. O sábado chegou com a visita de Amanda. Minha irmã tinha vindo de Curitiba em seu Honda de 10 anos, estacionando-o ao lado do Tesla de Cole, na nossa garagem. O contraste era perfeito. Tudo sobre a nossa situação, resumido em 2 veículos. Nossa! Amanda parou no meio da frase quando entrou na nossa cobertura. A sala estava banhada em 2 esquemas de iluminação distintos. Meu lado brilhava com tons de âmbar quentes das lâmpadas inteligentes. O lado de Cole era iluminado em azul frio, corporativo. Uma linha clara dividia o espaço onde nossas zonas se encontravam. Jade, o que você fez? Implementei a visão de Cole. Eu disse, abraçando-a. Venha, deixe-me te mostrar meu lado. Amanda me seguiu pelo apartamento, sua sensibilidade de professora visivelmente ofendida por cada superfície. Quando chegamos à cozinha,
ela viu os cadeados digitais nas seções da geladeira. Você está brincando, ela disse. Ele comeu minhas refeições pré-preparadas às 2 da manhã de quarta-feira. 60 alhas e ingredientes orgânicos sumiram. Eu mostrei a ela a filmagem de segurança no meu celular. Cole de cueca, iluminado pela luz da geladeira, comendo meus potes cuidadosamente porcionados. Isso não é saudável, Amanda sussurrou. Mas então eu mostrei a ela meus extratos bancários. A conta conjunta que Cole tinha drenado para proteger ativos. Minha indenização que misteriosamente precisou cobrir despesas domésticas inesperadas. O cartão de crédito que ele tinha cancelado sem aviso. Ah, querida, ela disse, a compreensão surgindo. Ele está tentando te forçar a sair. Ele está tentando me quebrar. Eu corrigi, mas ele esqueceu que eu aprendi com o melhor. Na manhã de domingo, decidi documentar a jornada de autossuficiência de Cole. Ele havia anunciado que estava indo fazer compras no supermercado, a primeira vez em nosso casamento de 8 anos. Esperei 10 minutos e então o segui. O pão de açúcar em um domingo estava lotado, a cobertura perfeita. Eu mantive distância, com o celular gravando discretamente enquanto Cole vagava pela seção de hortifruti como um turista perdido em um país estrangeiro. Ele ficou parado em frente à exposição de cerejas por 5 minutos inteiros, segurando uma pequena caixa marcada com 27 reais. Com licença, ele perguntou a um funcionário adolescente que estava repondo as maçãs. Esse é o preço normal para cerejas? O garoto olhou para a caixa, depois para Cole e seus tênis de $1.000. É orgânica, senhor, e importada. Mais de 27 ouze? Você pode tentar as cerejas normais, o funcionário sugeriu. Elas custam $8. Cole colocou a caixa cara no carrinho de qualquer forma. A imagem sobre a economia, mesmo agora. O balcão de carnes foi pior. Ele pediu 8 quilos de carne Wagyu, não entendendo que o preço era por quilo, não o total. As sobrancelhas do açougueiro se levantaram, mas ele embalou mesmo assim. Cole adicionou sal de trufa, 45, vinagre balsâmico envelhecido, 62, e algo chamado grãos de herança, 30 as, que eu garanto que ele não sabia definir. O total dele chegou a 50 para uma pessoa, para uma semana. Espera, eu já estava em casa quando ele voltou, lutando com suas sacolas. Precisa de ajuda? Eu ofereci docemente. Eu dou conta, ele resmungou, arrastando os itens premium para o seu lado da cozinha. Tudo foi para suas áreas designadas, incluindo a seção do freezer que eu havia marcado com fita digital. A manhã de segunda-feira foi linda. Cole tinha um café da manhã de negócios às 8 da manhã com investidores japoneses, crucial para a expansão de seu fundo. Ele acordou às 6, tomou um banho ainda frio e foi fazer o café da manhã. Eu observei da câmera do meu laptop enquanto ele abria sua seção da geladeira. O Wagyu estava lá, cru e caro. Os grãos de herança permaneciam fechados. O sal de trufa parecia decorativo em sua prateleira. Ele tentou todas as combinações de senha na minha seção trancada, onde meus sanduíches de café da manhã pré-preparados o esperavam. Chotji 34. Aniversário 2016. Até eu te amo, o que me fez rir amargamente. Finalmente, às 7h47, ele fez um pedido de entrega. 85 coisa. Por ovos, torradas e café, entregues às 8, seus investidores já estavam esperando há 23 minutos. Naquela noite, eu o encontrei comendo cereal no jantar. O Wagyu havia estragado. Ele não sabia que precisava ser consumido em 2 dias após a compra. 400 dólares de compras, eu disse, e você está comendo sucrilhos. Ele olhou para mim e por um momento eu vi algo rachar em sua fachada. Não o suficiente para importar, mas o suficiente para saber que a guerra estava funcionando. Ele colocou sua colher de lado.
os sucrilhos ficando moles no leite. Por um segundo, nenhum de nós falou. Então ele se afastou da mesa e foi para seu escritório sem dizer uma palavra, deixando sua tigela ali na bancada. O lado dele da bancada, tecnicamente, mas ainda assim, velhos hábitos demoram a morrer. Eu limpei sua bagunça de qualquer forma, porque ver louça suja me incomodava mais do que provar um ponto. Foi quando eu notei o extrato do cartão de crédito dele na bancada, parcialmente escondido debaixo do seu jornal, O Globo Abandonado. Ele tinha estado revisando despesas, provavelmente tentando descobrir para onde todo o seu dinheiro estava indo, agora que ele estava comprando mel de 40 de trufa que ele não sabia pronunciar. Um item chamou minha atenção. MGM Consulting, $3.000. O mesmo valor aparecia todo mês, há 6 meses. $3.000 mensais para uma empresa de consultoria da qual eu nunca tinha ouvido falar, enquanto ele me dizia que precisávamos apertar o cinto, devido à volatilidade do mercado. Eu fotografei o extrato e fui para o meu laptop. O endereço da MGM Consulting não era um complexo de negócios ou um prédio corporativo. Era o Meridian, um prédio de apartamentos de luxo no centro, onde os estúdios custavam a partir de $4.000 por mês. Meus instintos de contabilidade forense me deram um forte alerta. Isso não era mais sobre vingança, era sobre a verdade. Eu puxei os registros da empresa, registros de negócios, declarações fiscais. MGM Consulting Ltd. Havia sido registrada há 7 meses. O membro-gerente, Mirella Graciele Mota. Mirella, sua assistente executiva. 28 anos, MBA da FGV, pernas para dias e um hábito de mandar mensagens para Cole sobre assuntos urgentes em horários inapropriados. Eu me aprofundei. A LLC tinha um site. Se você pudesse chamar de site 3 posts de blog sobre manifestar sua melhor vida através do pensamento estratégico. O último post era de 4 meses atrás. Alguma empresa de consultoria. Foi quando tudo se encaixou. As noites tardias no escritório, as reuniões de emergência nos fins de semana, a forma como ele de repente se tornou protetor com seu celular, mantendo-o virado para baixo durante o jantar, levando-o para o banheiro durante o banho. Eu estava construindo uma nova planilha, atividade financeira suspeita, quando o universo decidiu me dar um presente. Era terça-feira à noite. 23h47, de acordo com o relógio do meu laptop. Cole estava no banho, seu celular carregando em sua mesa de cabeceira. A água estava jorrando com força total. Ele tinha descoberto como anular minhas restrições de água quente tomando banho à noite. O celular dele acendeu. Uma notificação de texto. Eu não deveria ter olhado, mas por outro lado, ele não deveria estar financiando o apartamento de sua assistente enquanto me fazia documentar cada centavo que eu gastava em supermercado. Mal posso esperar para te ver amanhã, amor, de Mirella Mota. A água ainda estava correndo. Eu peguei meu celular e fotografei a tela dele, certificando-me de que o horário estava visível. Então eu abri minha pasta de evidências. Sim, eu tinha uma pasta de evidências agora e a arquivei sob prova A, apropriação indevida de ativos emocionais. O chuveiro parou. Eu rapidamente voltei para o meu lado da cama, fingindo ler no meu Kindle. Cole saiu em seu roupão de algodão turco, aquele que eu havia comprado para ele no Natal passado, quando eu ainda acreditava que tínhamos um casamento que valia a pena ser salvo. Quem te mandou mensagem? Perguntei casualmente. Ele olhou para o celular e eu observei seu rosto mudar. Apenas um lampejo de pânico antes que a máscara voltasse a se encaixar. Coisa de trabalho. Mercados de Singapura. Mercados de Singapura. À meia-noite. Enviando emojis de coração. Amanhã é um dia ocupado? Perguntei, virando uma página que eu não tinha lido. O de sempre.
Algumas reuniões. Ele subiu na cama, cuidadoso para ficar no seu lado da linha invisível que tínhamos desenhado no meio. Por quê? Só me perguntando. Ele adormeceu em poucos minutos, roncando suavemente. Eu fiquei lá no escuro, planejando meus próximos movimentos. Mirella queria vê-lo amanhã. Ótimo. Talvez eu fizesse meu próprio ver. Na manhã de quarta-feira, Cole saiu cedo, murmurando algo sobre café da manhã com clientes. Esperei até que seu Tesla desaparecesse no trânsito. Então liguei para um favor de Janaína, minha ex-colega da Santos & Capital, que agora trabalhava no mesmo prédio que a firma de Cole. Eu preciso pegar seu passe de visitante emprestado, eu disse. Jade, o que você está planejando? Pesquisa. Ela suspirou. Café do segundo andar. 20 minutos. O lobby do prédio era todo de mármore e vidro, tentando tanto gritar sucesso que parecia desesperado. Janaína me encontrou no café, deslizando seu passe de visitante pela mesa. O 15º andar é a firma de Cole, ela disse. Mas você não pegou isso de mim. Peguei o quê? Eu sorri, colocando o passe no bolso. Eu não fui para o 15º andar. Eu fui para a garagem e esperei. O Tesla de Cole tinha uma vaga reservada, bem ao lado da P48, que pertencia a um BMW branco familiar com placas personalizadas. Mirella 28. Mirella. 28 anos. Sutil. Às 12h15 eles saíram do elevador juntos, a mão de Cole na parte de baixo das costas dela, guiando-a em direção ao seu carro. O tipo de intimidade casual que vem com a prática. Eles estavam rindo de algo, a cabeça dela inclinada para trás, o rosto dele mais animado do que eu tinha visto em meses. Eu tirei fotos. Então eu os segui. Eles foram para o Brevard, um restaurante tão exclusivo que não tinha uma placa. O tipo de lugar que Cole costumava levar clientes que ele estava tentando impressionar. Agora, aparentemente, era onde ele levava sua assistente para reuniões. Eu estava sentada no meu carro revisando as fotos quando alguém bateu na minha janela. Eu quase pulei para fora. Vitória Soares estava parada lá em seu terno St. John's e pérolas, parecendo uma combinação de dinheiro antigo e novo julgamento. A mãe de Cole, minha sogra, a mulher que nunca tinha me aprovado totalmente, mas tinha sido educada demais para dizer isso diretamente. Eu abaixei a janela. Seguindo meu filho? Ela perguntou, mas não havia acusação em sua voz. Apenas curiosidade. Vitória, eu posso explicar. Não precisa. Ela abriu a porta do passageiro e deslizou para dentro, trazendo com ela uma nuvem de Chanel no 5. Eu estava no Brevard também. Almoço da fundação da biblioteca. Imagine minha surpresa ao ver Cole com sua assistente. Nós ficamos em silêncio por um momento. Eu sei sobre a Mirella, querida, Vitória disse finalmente. Sei há meses. Meu estômago caiu. Por que você não... Me contou. Ela se virou para me encarar diretamente. Porque o pai de Cole também teve sua Mirella uma vez. O nome dela era Jennifer. 26 anos, coordenadora de marketing. Achava que estava apaixonada. O sorriso de Vitória era afiado como o inverno. Eu lidei com isso de forma diferente do que você está lidando. O que você fez? Eu fiquei quieta. Interpretei a esposa perfeita. Deixei que ele se divertisse. Ela ajeitou seu colar de pérolas. Então Jennifer engravidou. Carlos Augusto pagou para ela desaparecer, mas o dano estava feito. O conselho descobriu. Sua reputação nunca se recuperou. Sinto muito, Vitória. Não sinta. Eu peguei tudo no final. As casas, os investimentos, as ações da empresa. Ela me estudou com novo interesse. Mas o seu jeito? Toda essa documentação, os contratos, a guerra digital que Amanda me contou. Amanda falou com você? Ela ligou ontem, preocupada com você. Mas eu disse a ela para não se preocupar.
Vitória sorriu, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, o sorriso chegou aos olhos dela. O seu jeito pode ser mais eficaz, certamente mais interessante. Ela abriu sua bolsa e tirou um pendrive. O que é isso? Filmagem de segurança do prédio Soares. 6 meses. É incrível a frequência com que Mirella tinha que trabalhar até tarde e a frequência com que Cole tinha que supervisionar. Ela pressionou o pendrive na minha mão. Chame de presente de casamento. 8 anos atrasado. Eu encarei o pendrive na minha mão. Este pequeno pedaço de plástico que parecia mais pesado do que meu anel de casamento jamais havia sido. Vitória ainda estava me observando. Sua expressão ilegível por trás daquelas maquiagens perfeitamente aplicadas, que provavelmente custavam mais do que os pagamentos mensais da maioria das pessoas. Por que você está me ajudando? Perguntei. Por quê? Ela disse, verificando seu relógio. Cartier, Cole está cometendo os mesmos erros que seu pai cometeu, mas com menos estilo e ainda menos discrição. Pelo menos Carlos Augusto teve o bom senso de ser sutil. Ela abriu sua porta e então parou. Eu vou vir para o chá amanhã. Tenha o chá Earl Grey pronto. Ela me deixou sentada ali, segurando evidências que eu nem tinha pedido, de uma mulher que tinha passado 8 anos me fazendo sentir como uma intrusa na vida de seu filho. Na tarde de quinta-feira, Vitória chegou precisamente às 2, usando um terno St. John's diferente, mas a mesma expressão de leve desapontamento que ela tinha aperfeiçoado ao longo de décadas de conselhos de caridade e política de clubes de campo. Cole estava no escritório, ou onde quer que ele realmente passasse suas tardes agora. Earl Grey, eu perguntei já sabendo a resposta. Por favor. Eu fui para a cozinha e voltei com a minha lista de preços laminada, aquela que eu havia criado após a declaração 50% de Cole. Isso será 12 S. Inclui preparação, serviço e limpeza. As sobrancelhas perfeitamente moldadas de Vitória se levantaram ligeiramente. Ela abriu sua carteira Hermes, não a do dia a dia, mas a peça de ocasião especial que provavelmente custava mais do que meu carro, e contou exatamente 12 notas de R$1. Seus dedos manicurados tremeram levemente, não de raiva como eu esperava, mas com o que parecia ser riso reprimido. 12 dice, ela disse, colocando as notas na mesinha de café. Pelo chá, a política de Cole, eu estou apenas seguindo as regras que ele estabeleceu. De fato, ela manteve o contato visual com uma intensidade que poderia congelar champanhe. Faça o chá, querida. Precisamos conversar. Quando eu voltei com o chá Earl Grey, xícara de porcelana devidamente preparada, toda a cerimônia que ela havia me treinado, Vitória tinha espalhado documentos sobre minha mesinha de café. Documentos antigos, amarelados nas bordas, alguns escritos à mão, em caneta tinteiro. Vi 87, ela disse, levantando um extrato de cartão de crédito. Carlos Augusto começou sua própria reestruturação de nosso casamento. Disse que eu tinha me tornado muito dependente, muito confortável. Soa familiar? Eu me sentei, cuidadosa para não mexer nos papéis. O extrato mostrava cobranças de hotéis, restaurantes, joalherias, nenhuma delas para Vitória. Jennifer, Vitória continuou, tinha 26 anos, coordenadora de marketing em sua firma. Loira, ambiciosa, achava que era especial. Ela tomou um gole de seu chá de 12 S. Elas sempre acham que são especiais. Como você descobriu? Extratos de cartão de crédito primeiro. Depois, um detetive particular. Isso foi antes dos celulares, querida. Seguir pessoas exigia habilidade real. Ela tirou uma pasta de papel, grossa com fotografias e relatórios. Me custou 5 milhões, mas valeu cada centavo. As fotos eram granuladas,
mas claras o suficiente. Carlos Augusto, parecendo exatamente como uma versão mais velha de Cole, com uma jovem que poderia ter sido a irmã mais velha de Mirella. "O que você fez?" perguntei. "Nada no início. Eu o deixei pensar que ele era esperto. Deixei-o cometer erros. E ele cometeu tantos erros." Ela sorriu afiada como a luz do luar de inverno. "Então eu comecei a mover dinheiro." "Mover dinheiro?" Carlos Augusto pensava que ele controlava nossas finanças. Ele era o empresário, afinal. Mas eu tinha gerenciado o patrimônio do meu pai desde que eu tinha 21 anos. Eu sabia mais sobre contas offshore e proteção de ativos do que Carlos Augusto jamais se preocupou em aprender. Ela tirou outro documento. Na hora em que ele pediu o divórcio, eu já tinha movido 70 de nossos ativos líquidos para trusts que ele não sabia que existiam. Isso é brilhante, vingativo, necessário. Vitória deu de ombros. Foi sobrevivência. Mas você está fazendo algo diferente, algo mais inteligente. Ela tirou um documento legal grosso, páginas marcadas com abas coloridas. Este é o modelo de acordo pré-nupcial de Carlos Augusto. O que Cole usou para o seu, com modificações. Eu peguei o documento, examinando a linguagem familiar, até que ela apontou para uma seção específica. Seção 17B. Carlos Augusto insistiu nisso. Engano financeiro afetando ativos conjugais. Ele pensou que isso o protegeria se eu alguma vez escondesse dinheiro. A risada dela era amarga. Em vez disso, tornou-se sua ruína. Jennifer engravidou. Ele pagou para ela desaparecer. Aquele pagamento constituiu engano financeiro afetando ativos conjugais. E Cole manteve essa cláusula. A modificou, a expandiu, a tornou ainda mais abrangente. Vitória virou para a página marcada. Qualquer transação financeira não divulgada acima de 5.000 USD que afete ativos ou estabilidade conjugal pode desencadear a perda imediata de reivindicações. 30.000 USD para Mirella ao longo de 6 meses. Tudo documentado. Vitória, isso é sua munição. Use-a sabiamente. Ela se levantou, pegando documentos específicos enquanto deixava outros. Fique com estes. Os originais estão na minha caixa de depósito se você precisar deles para o tribunal. Por que você está realmente fazendo isso? Ela parou na porta. Porque eu passei 30 anos fingindo que meu casamento era perfeito, enquanto Carlos Augusto me humilhava com mulheres mais jovens. Você não está fingindo, você está lutando. E, francamente, ela sorriu novamente, aquele sorriso afiado de inverno. Já era hora de alguém nesta família lutar de volta apropriadamente. Depois que ela saiu, eu fui para a academia de Cole, seu espaço sagrado onde ele fingia malhar, enquanto na verdade atendia a teleconferências. As palavras de Vitória ecoavam: verifique em todos os lugares. Sua bolsa de academia estava no canto, a cara bolsa de couro que eu havia dado a ele no último aniversário. Eu a esvaziei metodicamente. Proteína em pó, fones de ouvido, roupas sobressalentes e lá, escondido em um bolso interno, um pequeno gravador digital. Minhas mãos tremeram enquanto eu o reproduzia. A voz de Cole clara e confiante. Ela tem estado instável desde a demissão, chorando constantemente, sem dormir, fazendo essas acusações bizarras sobre casos. Então, Mirella, precisamos ser cuidadosos. Se ela descobrir sobre os pagamentos, ela não vai. Ela é emocional demais para pensar com clareza. Depressão clássica. Meu advogado diz que se pudermos documentar instabilidade mental, o pré-nupcial se torna irrelevante. Quanto tempo antes de você poder entrar com o pedido? Mais algumas semanas. Deixe-a continuar brincando com suas planilhas e cadeados. Quanto mais errática ela agir, melhor para nós. Mirella riu, um riso falso. Coitada, ela realmente não faz ideia. Nenhuma, Cole concordou. Na hora em que ela descobrir,
eu terei tudo alinhado. Um rompimento limpo, uma indenização mínima, e finalmente poderemos parar de nos esconder. A gravação continuou por mais 40 minutos. Planos dentro de planos, mentiras dentro de mentiras. Eles estavam planejando meu colapso enquanto eu estava lutando pelo meu casamento. Eu me sentei no banco de exercícios dele, com o gravador na mão, sentindo algo mudar dentro de mim. Não quebrando, endurecendo. Como carvão sob pressão, se tornando um diamante. Eu copiei os arquivos para 3 drives diferentes. Os enviei para a nuvem e os enviei por e-mail para minha advogada, a que eu tinha contratado ontem, Patrícia Nakamura, que era especialista em divórcios de alto patrimônio líquido e tinha a reputação de destruir acordos pré-nupciais. Então eu coloquei o gravador de volta exatamente onde o tinha encontrado. Deixe Cole pensar que eu ainda estava no escuro, ainda brincando com planilhas, enquanto ele planejava minha demolição. O gravador voltou para a bolsa de academia de Cole, aninhado entre sua proteína em pó e meias extras. Minhas mãos estavam firmes agora, minha mente clara. Isso não era mais sobre vingança, era sobre sobrevivência. Naquela noite, liguei para Patrícia Nakamura do meu carro, estacionado do lado de fora de um Starbucks, onde o Wi-Fi era grátis, e Cole não podia monitorar minhas ligações. Eu preciso te ver amanhã, eu disse. Você pode recomendar uma contadora forense? Eu trabalho com uma, Patrícia respondeu, sua voz profissional, mas calorosa. Keiko Tanaka. Ela é cara, mas ela encontra tudo. Quão cara? 5.000 USD de entrada. Cada. 10.000 USD. Minha indenização inteira menos o que eu já tinha gasto com supermercado e gasolina. Cole pensou que eu estava usando para a terapia que ele vinha sugerindo. Você parece estressada, Jade. Talvez você devesse conversar com alguém sobre seus problemas de adaptação. Contrate as duas, eu disse. Amanhã, se possível. Os escritórios de advocacia de Winters e Associados ocupavam uma suíte de canto em um prédio que gritava dinheiro antigo e segredos mais antigos. Rachel Winters, ela mesma, me encontrou no lobby, com seus 60 e poucos anos, cabelos prateados em um corte poderoso, usando um terno que provavelmente custava mais do que o meu pagamento mensal de hipoteca. Patrícia diz que você tem um caso interessante, ela disse, me levando para uma sala de conferências onde Patrícia Nakamura esperava com outra mulher. Keiko Tanaka, eu presumi. Eu espalhei tudo na mesa. Os contratos, o pendrive de Vitória, as gravações, os documentos financeiros, minhas próprias planilhas detalhadas rastreando 8 anos de trabalho não compensado. Rachel assobiou baixinho. Ele realmente assinou este acordo 50-50? Ideia dele. Pediu para o advogado dele redigir. E essas gravações? Encontrei-as ontem. Ele tem estado planejando alegar que eu sou mentalmente instável. Keiko já estava aprofundada nos extratos financeiros, seus dedos voando sobre a calculadora. Esses pagamentos para a MGM Consulting, eles são apenas o começo. Olha aqui, ela apontou para uma série de transferências. Ele tem movido dinheiro por 2 anos. Contas nas Ilhas Cayman, contas numeradas na Suíça. Não é ilegal, mas definitivamente viola qualquer interpretação razoável de transparência financeira em um casamento. Você pode rastrear tudo? Me dê uma semana, Keiko disse. Talvez menos. Patrícia abriu o site da firma de Cole em seu laptop. Soares Capital, a empresa de seu pai. Cole é um sócio sênior agora, eu disse. E Mirella Mota está listada como consultora estratégica executiva, Patrícia anotou. Título interessante para alguém com 3 posts de blog sobre manifestação. Rachel se recostou em sua cadeira, um sorriso predatório se espalhando por seu rosto. O pré-nupcial tem uma cláusula de engano financeiro. Seção 17B.
Qualquer transação financeira não divulgada acima de 5.000 usuários que afete os ativos conjugais aciona a perda. 30.000 dólares para Mirella até agora, eu disse. Mais o que Keiko encontrar nessas contas offshore. O sorriso de Rachel se alargou. Seu marido acabou de nos dar um presente. Nós passamos 3 horas construindo a estratégia. Keiko rastrearia cada centavo. Patrícia documentaria o padrão de engano. Rachel prepararia o processo que destruiria o plano de saída cuidadosamente construído por Cole. Mais uma coisa, Rachel disse enquanto terminávamos. Documente tudo de agora em diante. Cada conversa, cada transação, cada vez que ele respirar errado. E Jade, seja cuidadosa. Animais encurralados se tornam perigosos. Na manhã de sábado, Cole saiu para o Rio de Janeiro. Uma conferência de fim de semana, ele alegou, embora eu tivesse visto o e-mail de confirmação do hotel em seu celular. O Hotel Copacabana Palace, 2 quartos reservados. A MGM Consulting deve precisar de uma extensa consulta estratégica. 1 hora depois que seu Tesla desapareceu, a campainha tocou. Mirella Motta estava no meu corredor, com seus 1,75 m de altura, vestindo jeans de grife e confiança como armadura. Eu preciso pegar alguns arquivos de trabalho no escritório de Cole, ela disse, já se movendo para a frente como se fosse a dona do lugar. Ele está no Rio, eu disse, sem me mover da porta. Eu sei, ele me deu permissão para saber. Ela piscou, claramente não acostumada a ser recusada. Com licença. Não, você não pode entrar. Cole quer te dar arquivos. Ele pode fazer isso sozinho no escritório durante o horário de expediente. Os lábios perfeitamente brilhantes dela se apertaram. Você não entende. Estes são documentos importantes para a reunião de segunda-feira. Então Cole deveria ter se lembrado deles. Eu comecei a fechar a porta. Ela colocou a mão contra ela, forçando-a a abrir. Olha, eu acho que você não entende a situação aqui. Eu peguei meu celular, já gravando. Explique para mim. Talvez fosse meu tom calmo, ou talvez ela fosse apenas tão confiante. Mas Mirella se aproximou, baixando a voz para um sussurro que meu celular ainda captou perfeitamente. Cole me prometeu que este lugar seria meu em breve. Então talvez você devesse começar a fazer suas malas agora. Economize o constrangimento mais tarde. Quão em breve? Perguntei, mantendo minha voz firme. Poucas semanas, talvez menos. Depende da rapidez com que o advogado dele possa provar que você é inapta. Ela sorriu, toda dente e sem calor. O choro, o comportamento paranoico com os cadeados e contratos. Está tudo documentado. Instabilidade mental devido à perda de emprego. Caso clássico. Foi isso que Cole te disse? É o que todo mundo pode ver. Ela deu um passo para trás, satisfeita com sua ameaça. Eu vou dizer a Cole que você foi pouco cooperativa. De novo, eu a deixei chegar ao elevador antes de chamar. Mirella. Ela se virou, uma sobrancelha levantada. Verifique seu e-mail. Eu enviei a carta de cessar e desistir, que Rachel tinha preparado enquanto Mirella ainda estava no elevador. Aviso legal para parar o assédio, parar de tentar a entrada não autorizada na minha residência e parar de interferir no meu casamento. Cópia para o departamento de RH da firma de Cole. Cópia para a equipe jurídica deles. Meu celular vibrou imediatamente. Cole do Rio de Janeiro. O que você acabou de fazer? Eu não respondi. Em vez disso, eu encaminhei as descobertas preliminares de Keiko para Patrícia. Cole vinha cobrando a Soares Capital pelas taxas de consultoria de Mirella, enquanto ela não fornecia nenhum serviço real. As faturas eram falsas. O trabalho inexistente, não o suficiente para acusações criminais. Cole era esperto demais para isso, mas o suficiente para acionar uma investigação interna. Na noite de domingo,
Enquanto Cole ainda estava no Rio, eu compilei tudo em uma única pasta criptografada. Registros financeiros mostrando 2 anos de transferências escondidas. Gravação dele planejando alegar instabilidade mental. A confissão de Mirella sobre pegar o apartamento. A evidência de vitória do padrão. Pai e filho. O mesmo manual. 30 anos de diferença. A investigação havia revelado um último detalhe que até mesmo surpreendeu Keiko. Cole havia feito uma apólice de seguro de vida de R$2 milhões em meu nome há 6 meses. Eu estava desempregada, supostamente instável, e valia mais morta do que divorciada. Rachel ligou naquela noite. Nós vamos processar amanhã. Esteja pronta. Eu me sentei na minha sala de estar dividida, minhas luzes quentes brilhando contra as frias azuis dele, e pensei na mulher que eu tinha sido 8 anos atrás, a que tinha assinado aquele pré-nupcial, pensando que nunca importaria porque nosso amor era real, a que tinha feito o café dele todas as manhãs, porque cuidar dele parecia amor. Aquela mulher tinha ido embora. Em seu lugar, sentava-se alguém mais dura, mais inteligente e infinitamente mais perigosa. Alguém que havia aprendido que quando seu marido trata o casamento como uma aquisição hostil, é melhor você estar pronta para lutar como uma empresa predadora. Meu celular vibrou às 3 da manhã de segunda-feira. A mensagem de Rachel. Processo em andamento. O jogo começou. Eu não dormi depois disso. Em vez disso, me sentei na minha mesa da cozinha, observando o nascer do sol pintar a Baía de Guanabara de ouro, enquanto revisava minhas anotações para a noite. O jantar trimestral dos sócios na Soares Capital. O único evento onde os cônjuges não eram apenas convidados, mas esperados. Cole havia esquecido de me remover da lista de convidados. Quando Cole chegou cambaleando na cozinha às 7, eu já estava vestida. Não para a guerra, mas para a vitória. O vestido preto valentino que eu tinha comprado para mim mesma depois da minha última promoção na Santos & Capital, aquele que Cole dizia que me fazia parecer poderosa demais para eventos sociais. A cafeteira não está funcionando de novo, ele resmungou, cutucando sua máquina. Tente ler o manual. Eu sugeri aplicando o batom no espelho do corredor. Ouvi dizer que a autossuficiência constrói caráter. Ele me olhou feio e então notou o vestido. Onde você vai? Reunião de trabalho. Eu menti suavemente. Oportunidade de consultoria em potencial. Ele resmungou, ainda lutando com a cafeteira. Foi quando a campainha tocou. Eu vou atender, eu disse. Mas Cole já estava na porta, provavelmente esperando Mirella com seus arquivos da manhã. Em vez disso, um oficial de justiça estava lá, parecendo entediado e oficial. Cole Soares? Sim. Você foi intimado. O homem entregou a Cole um envelope grosso e foi embora sem dizer uma palavra. Cole o rasgou ali mesmo na porta, ainda de roupão, seu rosto alternando entre confusão, descrença e, finalmente, raiva. Você está se divorciando de mim? Ele segurou os papéis como prova de minha traição. Você queria uma dissolução de negócios, eu disse, ajeitando meus brincos. Estou te dando uma. Ele folheou as páginas, seu rosto ficando mais pálido a cada sessão. 300 mendas. Você é insana. Isso é apenas a compensação retroativa. Espere para ver as penalidades por engano financeiro. Página 47. Se você estiver curioso. Suas mãos realmente tremeram quando ele encontrou a página detalhando os pagamentos para a MGM Consulting, as contas offshore, a apólice de seguro de vida que ele tinha feito em meu nome. Como você... Contabilidade forense era a minha especialidade, lembra? Ou você esqueceu tudo sobre a minha carreira no momento em que eu perdi meu emprego? O celular dele começou a tocar, então a apitar,
então a vibrar com a intensidade de um enxame de abelhas furiosas. A notícia já estava se espalhando. Naquela noite, eu cheguei ao salão de festas do Copacabana Palace, 20 minutos depois que os coquetéis começaram. O jantar trimestral da Soares Capital estava em pleno andamento. 50 sócios e seus cônjuges fingindo desfrutar da companhia uns dos outros enquanto calculavam o patrimônio líquido de cada um. Eu encontrei Ricardo Soares, o sócio-gerente e primo de Cole, parado perto do bar com sua esposa. Ricardo havia herdado a posição de seu pai e o faro de seu avô para escândalos. "Judd", ele disse claramente surpreso. "Nós não pensamos que você não perderia por nada", eu disse puxando um envelope da minha bolsa. "Na verdade, Ricardo, podemos falar em particular? É sobre o Cole." Sua esposa se desculpou imediatamente, o tipo de mulher que sabia quando desaparecer. Ricardo me levou para um canto, sua expressão já cautelosa. "Isso é sobre os papéis do divórcio", ele disse. "Isso é sobre desvio de fundos", eu corrigi, entregando-lhe o envelope. "MGM Consulting. 3.000 mensais por 6 meses. Faturas falsas. Nenhum serviço prestado. A consultora em questão é mais conhecida por outros serviços que ela presta a Cole." Ricardo abriu o envelope, seu rosto endurecendo, enquanto ele lia a análise forense de Keiko. As faturas falsas, a evidência de que Mirella nunca tinha fornecido qualquer trabalho de consultoria real. "Isso poderia destruir a reputação da empresa", ele disse baixinho. "Apenas se tornar público", eu concordei, "o que depende inteiramente de como os sócios lidarem com isso." Do outro lado da sala, Cole tinha acabado de chegar com Mirella em seu braço. Uma jogada ousada, trazer sua amante para um jantar de sócios enquanto ainda estava tecnicamente casado. Várias esposas notaram imediatamente, seus sussurros se espalhando como um incêndio. Ricardo olhou dos papéis para Cole e para mim. "O que você está pedindo? Nada da empresa. Isso é entre você e seu sócio. Eu só pensei que você deveria saber para onde os fundos da empresa estavam indo." Eu me afastei, deixando Ricardo segurando evidências que acionariam uma reunião de emergência dos sócios em poucas horas. Mas primeiro, eu tinha mais uma performance para dar. Cole me encontrou na mesa de sobremesas, seu rosto corado de álcool e raiva. Mirella se manteve atrás, de repente menos confiante em uma sala cheia de esposas que sabiam exatamente quem ela era. "Você está destruindo tudo", ele sibilou. "Eu estou documentando tudo", eu corrigi, alto o suficiente para os sócios próximos ouvirem. "Há uma diferença. Esta é a firma do meu pai." "Era." A voz de Vitória cortou o ar como gelo. Ela estava na porta, magnífica em Chanel, ladeada por um homem de terno que gritava "advogado". Era a firma de seu pai, antes que você desonrasse a memória dele com seu caso desleixado e seu desvio de fundos ainda mais desleixado. A sala ficou em silêncio. Mirella realmente se escondeu atrás de Cole, como se ele pudesse protegê-la da presença ártica de Vitória. "Mãe", Cole começou, "estou aqui na minha capacidade como curadora do fundo da família Soares", Vitória continuou, sua voz alcançando cada canto do salão. "Para informá-lo que, com efeito imediato, você está sendo removido do conselho por conduta indigna de um Soares. Você não pode. Eu posso. Eu estou. Eu já fiz." Ele se virou para Ricardo. "Acredito que você tenha um anúncio também?" Ricardo limpou a garganta. "Os sócios se reunirão amanhã para discutir a posição de Cole na firma. Até então, ele está suspenso, aguardando a investigação de irregularidades financeiras." O celular de Cole explodiu com notificações. E-mail após e-mail de colegas, clientes, conexões, todos se distanciando de sua reputação radioativa. Ele ficou lá em seu terno de grife, segurando sua carreira moribunda em sua mão, enquanto sua amante se dirigia para a saída. "Seu pai ficaria chocado",
Vitória disse, e sua voz carregava uma vida inteira de decepção. Não com o caso. Deus sabe que Carlos Augusto teve muitos, mas com a forma como você o executou mal. Faturas falsas? Sério? Pelo menos as amantes do seu pai sabiam digitar. Mirella fugiu. Na verdade, correu do salão em seus saltos de grife, deixando Cole parado sozinho em uma sala cheia de pessoas que o conheciam desde a infância. Todos agora o vendo exatamente como ele era. Eu peguei minha bolsa e passei por ele, parando apenas o tempo suficiente para sussurrar. Verifique seu e-mail. A mensagem da minha advogada era simples. Conferência de acordo marcada para quinta-feira. Traga sua carteira de cheques. O e-mail do sócio-gerente para todos os sócios chegou enquanto eu estava no elevador. Reunião de emergência amanhã, 8 da manhã. Comparecimento obrigatório. Na hora em que eu cheguei ao lobby, a carreira de Cole na firma de seu pai tinha acabado. 8 anos de casamento destruídos por sua própria ganância. Uma vida inteira de reputação demolida por seu próprio engano. As portas do elevador se fecharam em minha vida antiga e eu saí do Copacabana Palace para a noite do Rio de Janeiro, sentindo algo que eu não sentia há meses. Livre. Meu celular vibrou. Com mensagens de pessoas que testemunharam a demolição pública de Cole, mas eu não as li. O amanhã traria suas próprias batalhas. Esta noite eu só queria respirar. A conferência de acordo de quinta-feira aconteceu no escritório de um mediador que parecia ter sido projetado para drenar a vontade de lutar das pessoas. Paredes bege, cadeiras desconfortáveis e iluminação fluorescente que fazia todos parecerem doentes. Cole sentou-se à minha frente com seu novo advogado, algum tipo de defensor público sobrecarregado que provavelmente cobrava por hora o que Cole costumava gastar no almoço. Meu cliente está preparado para oferecer, o advogado começou. Os termos da minha cliente não são negociáveis. Rachel o interrompeu, deslizando nossa demanda pela mesa. A cobertura, metade de todos os ativos, incluindo contas offshore e 3 moedas em compensação retroativa. O advogado de Cole sussurrou urgentemente em seu ouvido, provavelmente explicando que um julgamento público exporia o desvio de fundos, o caso, a apólice de seguro de vida, tudo. Isso é extorsão, Cole disse, sua voz rouca. Ele havia perdido peso, seu terno pendurado em sua estrutura. Isso é matemática, eu disse usando sua frase favorita uma última vez. Assine ou vamos a julgamento. Ele olhou para mim através da mesa e por um momento eu vi o homem com quem eu havia me casado, brilhante, confiante, convencido de que o mundo era dele para ser conquistado. Então aquele homem desmoronou e ele pegou a caneta com a mão trêmula. Sua assinatura estava trêmula, nada como os traços ousados que ele havia usado em nosso contrato de casamento. Enquanto ele assinava a cobertura, os ativos, a vida que ele havia construído sobre o dinheiro de seu pai e meu trabalho invisível, eu não senti nada. Nem triunfo, nem tristeza, apenas um reconhecimento vazio de que 8 anos tinham se resumido a isso. Assinaturas em um papel, assim como eles haviam começado. 3 meses se passaram em um borrão de caixas e papelada. Eu mantive a cobertura, mas a redecora, removendo cada traço do minimalismo frio de Cole. Amanda ajudou, trazendo calor com móveis de segunda mão que tinham caráter real. Plantas que faziam o espaço se sentir vivo. Obras de arte de artistas locais, em vez de peças de investimento. Uma manhã, Amanda me enviou uma captura de tela do Instagram de Mirella. Eu estava bebendo café de uma caneca que dizia a ex-esposa mais ou menos do mundo. O presente de boas-vindas da casa de Amanda, quando eu li o post de Mirella.
Namorar em São Paulo é impossível. Esse cara realmente me cobrou metade do nosso jantar. Ele calculou o imposto e a gorjeta até o último centavo. Depois me cobrou pela gasolina para me buscar. Por que os homens são tão miseráveis? Pesadelo do namoro. Homens despe. Dividir a conta. Eu ri até minhas costelas doerem. Então salvei a captura de tela na minha pasta de karma. Mirella tinha encontrado seu par. Alguém que tratava relacionamentos como transações. Os comentários eram ainda melhores, cheios de mulheres compartilhando histórias semelhantes, perdendo a ironia completamente. Aquela captura de tela se tornou a inspiração para o meu próximo capítulo. Eu vinha sobrevivendo com o dinheiro do acordo, mas sobreviver não era mais suficiente. Eu queria construir algo. Igual Significa Tudo foi lançado 6 semanas depois. Não uma firma de advocacia, mas um serviço de consultoria que ajudava mulheres a reconhecer e documentar o abuso financeiro em casamentos. Meu site foi ao ar em uma terça-feira. Na quinta-feira, eu tinha 17 consultas. Minha primeira cliente real veio através de Vitória, de todas as pessoas. A senadora Ana Paula Ribeiro, cujo marido controlava cada centavo enquanto ela administrava suas campanhas, criava seus filhos e sorria para suas fotos. Ela se sentou no meu escritório em casa, antigamente a academia de Cole, chorando em lenços de papel enquanto me mostrava 20 anos de manipulação financeira. Ele diz que é para fins fiscais, ela explicou, mas eu não posso nem comprar mantimentos sem a aprovação dele. Deixe-me te mostrar algo, eu disse puxando minha própria documentação. Este foi meu casamento. É assim que eu provei isso. É assim que você constrói seu caso. Ana Paula se tornou minha história de sucesso. Em 4 meses, ela tinha suas próprias contas, seus próprios cartões de crédito e um acordo pós-nupcial que faria o pré-nupcial de Cole parecer um contrato de jardim de infância. A notícia se espalhou pela rede do Clube de Campo de Vitória mais rápido do que fofoca em um almoço da Liga Júnior. 6 meses após o divórcio, Vitória me convidou para sua gala de caridade anual. Arrecadação de fundos da Fundação Soares para a alfabetização financeira de mulheres. Irônico, considerando a história dos homens Soares com engano financeiro. Eu usei vermelho, um vermelho ousado, sem desculpas, e cheguei sozinha. O salão de festas estava cheio de rostos familiares, pessoas que haviam assistido ao meu casamento implodir, que sussurraram sobre o escândalo, que tinham escolhido lados. Jade, Vitória chamou, e pela primeira vez sua voz continha calor genuíno. Venha, quero que você conheça alguém. Ela me apresentou a 3 mulheres, todas passando por situações semelhantes, todas precisando de ajuda. Na hora em que o jantar foi servido, eu tinha 5 novas clientes. Foi então que eu o vi, Cole parado perto do bar, parecendo um fantasma de si mesmo. Mais magro, mais velho, usando um terno que já tinha visto dias melhores. Ele estava trabalhando na Moraes em Associados agora, uma pequena firma que lidava com casos de lesões pessoais. Mirella não estava em lugar nenhum. Ele se aproximou lentamente, como alguém se aproximando de um animal selvagem. Jade. Cole. Você parece... Ele parou, procurando por palavras. Feliz. Eu estou. Ele olhou para sua bebida, girando o gelo. Eu entendo agora. O que eu fiz. Como eu te tratei. Eu entendo. Eu poderia ter sido cruel. Poderia ter torcido a faca, lembrado a ele de cada humilhação, cada traição. Em vez disso, eu disse simplesmente: entender e experienciar são educações diferentes. Ele assentiu, começou a se afastar, então se virou. Afirma que você começou. Igual significa tudo. É um bom trabalho. Sim, eu concordei. É,
Vitória apareceu ao meu lado quando Cole desapareceu na multidão. Eles estão prestes a anunciar o prêmio de impacto comunitário, ela disse, me guiando em direção ao palco. A Fundação Soares tem o orgulho de apresentar o prêmio de impacto comunitário deste ano a Jade Mota. O locutor disse, usando meu nome de solteira, que eu tinha reivindicado, pelo seu trabalho com a Igual Significa Tudo, fornecendo consultoria pro bono sobre abuso financeiro para mulheres necessitadas. Eu fiquei no pódio olhando para o mar de rostos, alguns amigáveis, alguns curiosos, alguns calculando os valores de seus próprios casamentos. Vitória estava na primeira fila, e quando ela sorriu para mim, ela sussurrou uma única palavra. Filha. O abuso financeiro nem sempre se parece com controle, eu disse no microfone. Às vezes se parece com igualdade, às vezes é disfarçado de justiça, às vezes vem com uma planilha e um contrato laminado. Mas abuso é abuso, seja ele calculado em reais ou entregue em hematomas. A sala ficou em silêncio. Igual significa tudo. Eu continuei. Não divisão igual, mas valor igual. Respeito igual, parceria igual. Isso é o que nós ajudamos as mulheres a encontrar. Não apenas sua liberdade financeira, mas sua compreensão de que elas merecem tanto amor quanto respeito, não um ou o outro. O aplauso foi genuíno, caloroso, real. Enquanto eu caminhava de volta para a minha mesa, com o prêmio na mão, eu vislumbrei a mim mesma no espelho do salão de festas. A mulher que estava me encarando não era a que tinha assinado aquele contrato com a cara caneta de Cole. Ela não era a que tinha feito o café dele todas as manhãs por 8 anos. Ela era alguém inteiramente nova. Alguém que havia aprendido que a melhor vingança não é destruir outra pessoa. É construir algo melhor das cinzas que eles deixaram para trás. Meu celular vibrou. Outra consulta através do meu site. Outra mulher precisando de ajuda. Outra chance de transformar o pesadelo 50-50 de alguém em um novo começo. Eu sorri, pensando em Cole, em seu pequeno apartamento, provavelmente comendo comida de entrega em potes, finalmente experienciando a autossuficiência que ele havia pregado. Eu estava experienciando algo melhor. Liberdade. Se esta história de vingança calculada te deixou grudado na tela, clique no botão de curtir agora mesmo. Qual foi o seu momento favorito da doce vingança? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Não perca mais histórias cativantes como esta. Assine o canal e ative o sininho de notificação para nunca perder um upload.